Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal, faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Deus promete e cumpre a sua palavra. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 11. As promessas feitas por Deus são compromissos que Ele faz em cumprir algo que prometeu de acordo com a sua palavra. E por causa desse compromisso, suas promessas são infalíveis. Embora aconteça vários empecilhos ou adversidades contrárias em nossa vida, mesmo assim, Deus cumprirá suas promessas. Portanto, as promessas de Deus contidas em sua palavra devem fazer o nosso coração se alegrar, confiar e perseverar no Senhor. As promessas de Deus contidas em sua palavra são para todos os que creem pela fé. Porém, se queremos tomar posse de suas promessas, precisamos entender que elas são condicionais, pois Deus estabeleceu princípios em sua palavra para então poder cumpri-las. Portanto, mantenha sua fé no Senhor, obedecendo a sua palavra. Então, certamente tomarás posse de suas promessas. Mesmo Abraão, estando em uma certa idade, Deus fez uma promessa dizendo que ele seria pai de muitas nações. Abraão creu pela fé e o Senhor cumpriu-a. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Serás o pai de muitas nações. Gênesis capítulo 17, versículos 1, 2 e 4. Essa promessa de ser pai de muitas nações era impossível aos olhos de Abraão, mas pela fé ele obedeceu às condições estabelecidas pela palavra do Senhor e a promessa veio a se cumprir. Portanto, se obedecermos pela fé às condições estabelecidas na palavra do Senhor, certamente ele também cumprirá suas promessas em nossa vida. Vamos analisar também o exemplo de Jacó, que pela fé lutou com o anjo do Senhor e prevaleceu, tomando posse da promessa de Deus. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Gênesis capítulo 32, versículos 24 a 25. Jacó, em uma atitude de fé, lutou com o anjo para tomar posse da promessa de Deus. Mesmo sendo quase vencido, Jacó persistiu lutando até vencer, e assim tomou posse da promessa de ser abençoado. Ele perseverou, pois era um homem que lutava para vencer e, portanto, conquistava seus objetivos. Mas, para muitos, Jacó não passava de um suplantador, porém, na realidade, ele acreditava pela fé nas promessas de Deus. Neste exemplo de Jacó, podemos perceber que obedecer pela fé às condições impostas na palavra de Deus para tomar posse de suas promessas, muitas vezes requererá de nós um certo período de tempo em uma luta espiritual persistente até vencer e tomar posse das promessas. Pois Deus sempre cumprirá suas promessas, mas temos que lutar por elas. Temos que pagar o preço, lutando e buscando até o Senhor nos dar a vitória. Jacó não ficou sentado na ociosidade esperando a bênção vir até suas mãos. Pelo contrário, lutou com perseverança até tomar posse das promessas. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 26 a 28.
Jacó, na luta com o anjo do Senhor, ficou coxo. Entretanto, mesmo em sua condição física debilitada e arriscada, perseverou lutando até prevalecer e tomar posse das promessas de Deus. A partir de então, Jacó deixou de ser chamado de suplantador e passou a ser chamado de príncipe lutador, vitorioso, porque lutou com Deus até prevalecer e receber suas bênçãos prometidas. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Gênesis capítulo 32, versículo 29. Muitos não recebem as promessas de Deus porque não lutam por elas. Ficam sentados esperando que venham até suas mãos. Logo, jamais tomarão posse delas. Portanto, a exemplo de Jacó, você precisa também perseverar na luta, tanto no campo físico quanto no espiritual. Buscar mais conhecimento para se preparar melhor profissionalmente. Como também separar tempo para oração, meditação na palavra de Deus, jejuar, congregar regularmente em sua igreja, sendo fiel ao Senhor. Pois nessa fé, certamente tomarás posse das promessas de Deus. Mas há aqueles que preferem seguir o mau exemplo de Esaú. E disse-lhe Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Gênesis capítulo 25, versículo 32. Esaú não possuía a fé para lutar pelas promessas de Deus. Ele era negligente, incrédulo e infiel, tanto na vida secular quanto na espiritual. Não valorizou o seu chamado para ser o primogênito da linhagem que traria ao mundo o Salvador Jesus Cristo. Esaú não tinha fé o suficiente para acreditar e lutar pelas promessas de Deus. Portanto, desprezou e vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 33. Esaú, desejando saciar sua fome, vendeu o seu direito de liderança por algo mesquinho, lançando fora, assim, as promessas de Deus. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis capítulo 25, versículo 34. A promessa de liderança pertencia a Esaú, mas ele desprezou por um guisado de lentilhas. Ele disse algo assustador: Para que me servirá a primogenitura? O desprezo de Esaú pelas coisas espirituais parecia insignificante, mas era muito grande e grave. Ele profanou, negligenciou e desprezou o seu direito de liderança. Portanto, meus amados, não podemos seguir o mau exemplo de Esaú, que desprezou as promessas de Deus, as coisas espirituais e o chamado de Deus por coisas tão mesquinhas e passageiras deste mundo. Então siga o exemplo de Abraão e Jacó. Creia pela fé, lute, persevere e obedeça ao Senhor e à sua palavra, porque fiel é o que prometeu. Que Deus abençoe a todos. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.